Vamos compartilhar a nossa tela. Deixa eu aumentar aqui, certo? Só fazer um pouquinho maior, aí depois eu subo um pouquinho aqui, ok? Class 70, Classification of Animals. Então, a classificação dos animais. Então, aula 17, classificação dos animais. Então, a gente segue o que nós vimos na última aula. Então, nós vamos ver como é que os animais são classificados, ok? Lembrando que aqui nós temos o vídeo do YouTube, então se você, quando você estiver vendo a aula, você clica aqui e você pode ver esse vídeo que a gente está gravando agora, ok? Agora deixa eu só aumentar um pouquinho, a gente não tem já palavras tão grandes. Isso aqui, beleza. Let's see Wednesday date, então vamos ver na data de terça-feira, ok? Lembrando aqui sempre atenção nos meses, a gente tem essa imagem aqui, que ela vai apresentando os meses, ok? Então vamos lá na data, Tuesday, August, então mudamos o mês aqui, né? Não é agosto ou auguste, August, 4th, 2020. Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Areias de Palhocinha Neighborhood. Então lembra a questão aqui do espelhado, certo? E aqui, né, então escola Paula Martins Pereira, Garopaba City, cidade de Garopaba, Areias de Palhocinha Neighborhood. Lembra aqui a pronúncia do neighborhood, né? E o significado é bairro Areias de Palhocinha, ok? Weather forecast, lembrando aqui que tem um som de D e não tem esse som de E, então weather forecast. Então a gente percebe aqui, Tuesday sunny, Wednesday sunny, Thursday sunny. Então, temos aqui, então os 3 dias aqui vai ser uma semana bem boa de aproveitar, ok? Hello, how are you? Então, como é que você está? Olá, tudo bem? Stay home, flat the curve. Então, é importante, a gente está num momento muito delicado desse momento de isolamento, tá? A nossa cidade já tem bastante casos de pessoas que estão com o Covid-19. Então, quanto mais você... Às vezes eu vejo muitas crianças na rua sem máscara, conversando com outras crianças, brincando, né, se tocando, e infelizmente, fazendo isso, você pode estar levando a doença para sua casa, certo? Então eu sei que ficar em casa é complicado, às vezes até muito chato, né, em inglês boring, mas é a maneira que você tem de cuidar da sua família. Caso tenha que sair, tem álcool gel, tenha máscara, muito cuidado, evite realmente contato, mantenha pelo menos 1,5 m de distância de qualquer pessoa que não seja da sua família. Isso é fundamental para a gente conseguir controlar essa doença, ok? Então, have you stayed at home? That's important, everyone health. Se você tem estado em casa, isso é importante para a saúde de todos. Nosso amiguinho aqui está ansioso, então já vamos começar na nossa aula. Shall we start our class today? Então, vamos começar na nossa aula de hoje. Antes disso, né, um Happy Father's Day, então, um feliz Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais, né? A gente sabe o quanto que vocês são importantes para a criação de nossos alunos, são importantes para a família em si, tá? Mesmo que às vezes o pai não viva na mesma casa, ele é importante, ele é presente e ele sempre vai ser o seu pai, ok? Então aqui temos algumas palavras importantes disso: children, que pode ser crianças ou filhos, e family, né? Ok? Então aqui o cumprimento que você pode fazer para o seu pai agora, nesse domingo, né? O segundo domingo de agosto no Brasil é o Dia dos Pais. Happy Father's Day. Aqui muita atençãozinha, uma liçãozinha. Happy é o feliz, normal.
Então aqui. Aí aqui você faz a leitura de trás para frente, ó. Dia. Quando você tem isso aqui, o S significa de, do, da. Então, dia dos pais. Em inglês, na verdade, seria dia do pai. Mas em português a gente fala dia dos pais, ok? Ok. Today we're going to study a little more about pets. Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os animais de estimação, principalmente vendo as classificações. Esse assunto que nós vamos ver é da área de science, de ciência. Então eu tenho feito aulas ultimamente onde a gente mistura, às vezes mistura matemática, às vezes misturo o português não, a biologia, a ciência. Então hoje a gente está vendo o inglês com a ciência. E temos, em ciências, nós temos uma área que cuida especificamente dos animais, que é essa área aqui, Biologic. Vamos só ver aqui a pronúncia para ver se eu não estou falando errado. Biology. Biology. Biology, né? Biology. Biologia. Provavelmente quando você chegar no ensino médio, aí você vai estudar, vai ter um professor só de biologia, ok? Beleza. Né? Aqui temos algumas coisas importantes para início de conversa, tá? Isso aqui, tudo são assuntos que eu vou só comentar com você, mas que, claro, você vai aprender isso nas aulas com a professora de ciências. Mas é importante a gente já começar a conhecer. Eukaryotic, então os animais são Eukaryotic, Multicellular, Eurotropic, Begins. Então os animais são eucariotos, multicelulares, heterotróficos. A gente vai ver cada um desses aqui. E aqui temos uns exemplos de alguns animais, como os human being, jellyfish, sponge, earthworms, que então seria o ser humano, a água viva, né? Em inglês seria na verdade o peixe geleia, as esponjas, né? Como o Bob Esponja, e as minhocas, que seriam em inglês até um nome bem estranho, porque seria os vermes da terra. Né? Prefiro em português minhoca. Eukaryotic organs. Um organismo eucarionte é quando ele possui células com um núcleo celular limitado por um envoltório nuclear. O que quer dizer? Ó, a gente tem aqui, ó. Por exemplo, ele tem um núcleo celular e ele tem aqui como é que é? Um envoltório, ou seja, ele tem uma capa que mantém ele separado. Quando o animal não tem isso, ele é um procarionte. Os animais que a gente vai estudar são eucariontes, ok? Nossa amiga que está feliz. Então, assim, todos os animais são formados por mais de uma célula. All animals more than cell. Então, todos os animais são formados de mais de uma célula. Por isso, multicellular. Eles são multicelulares. Então, eles têm mais de uma célula. Ou seja, não existem animais unicelulares. Então, não há animais com uma célula só. Na maioria dos animais, as células são unidas por tecidos. Tecidos, quando a gente fala, é da pele, por exemplo, é um tecido. Ok? Os animals heterotrophic organs. Então, o que significa heterotrófico? São animais que são incapazes de sintetizar o seu próprio alimento. Então, o que quer dizer sintetizar o alimento? Ele não consegue produzir ele mesmo o alimento para ele. Ele precisa ter esse alimento de forma externa. Então, assim, tem seres vivos que conseguem produzir alimento para ele próprio, a partir do próprio corpo. Os animais, eles não conseguem fazer isso. Eles precisam que esse alimento venha de forma externa e esse alimento seja digerido, normalmente pela boca, certo? Por isso, heterotrophic organs, certo? Aqui não se preocupa que é só uma curiosidadezinha para a gente saber o que define os animais de outras coisas, ok? Também os animais invertebrates. Deixa eu ver aqui só a pronúncia para mim não ficar falando errado. Invertebrate. Invertebrate.
e vertebrates, que seriam os invertebrados e os vertebrados. Aqui a palavra vértebra significa a questão da coluna. Então tem os animais que não têm uma coluna vertebral, né? Coluna vertebral, e tem os animais que têm uma coluna vertebral. Então, por exemplo, invertebral numbers, no internal skeleton. Os animais invertebrados são aqueles que não têm um esqueleto. Por exemplo, aqui o lobster, a lagosta. Ok? Eles normalmente are born for eggs, então eles normalmente nascem de ovos, mas entre eles há uma grande diferença. Slugs, mollusks, insects, invertebrate animals, as lesmas, os moluscos, os insetos, aqui tem um errinho, são animais invertebrados, ou seja, eles não têm um esqueleto interno. Ok? Vertebrate animals have one internal skeleton. Então, os animais vertebrados eles têm um esqueleto interno, ok? Interessante a nossa aula aqui. Traditional vertebrate animals called those that have a spine. Normalmente, então, os animais vertebrados eles têm uma coluna vertebral. Então, em inglês, spine. Né? Vamos só ver a pronúncia aqui para ver se a gente não está falando errado. Como são as palavras muito... Spine, desculpa. Então, como a gente está vendo termos muito científicos, uma área específica, é importante a gente conhecer aqui. Spine. Ok? Aqui, o que a gente viu na última aula. Então, os animais normalmente têm essas questões aqui. Então, claws, hoof, horn, jaw, snoot, paws e tail. Né? Então, vamos lá. Claws, hoof, horn, aqui jaw, snoot, paws and tail. Né? Então aqui essas partes que a gente já viu na última aula, que seria as garras, o casco, o chifre, a mandíbula, o focinho, as patas e a cauda. Ok? Os animais, existem 5 types of vertebrates. Então são 5 animais vertebrados. Fish, aqui os peixes, mammals, deixa eu só aqui não falar errado. Mammals, desculpa. Birds, reptiles e amphibians. Deixa eu ver se aqui muda muito do português para o inglês. Amphibians, na verdade, é muito parecido porque a origem aqui das duas palavras é semelhante. Então, mammals, fish, mammals, birds, reptiles e amphibians. Então, os peixes, os mamíferos, as aves, os répteis e os anfíbios. Ok? Fish são encontrados nos ambientes aquáticos e é o grupo mais numeroso e diversificado entre os vertebrados. Então, dos vertebrados, animais vertebrados, é o que é mais numeroso, tem mais esse animal, e é o que é mais diferente entre si. Então, tem muitos tipos de peixes, ok? Um exemplo de de peixes, aqui, quando a gente fala peixes, nesse sentido aqui, fish, ele não é no sentido do animal, e sim da classificação dele, por isso que é fish. Nós estamos falando do goldfish, o peixinho dourado. Fish have scales and fins. Então, por exemplo, os peixes têm escamas e nadadeiras. Os reptiles também têm escamas, né? A cobra também tem escamas, ok? Mammals. Mammals é o grupo que tem bastante diversidade, é diversificado. Seres com as mais diversas características e hábitos. Então, são os mammals, os mamíferos, são os tipos de animais que têm mais variedade entre si. A gente tem diversos tipos, mamíferos que voam, mamíferos que nadam, mamíferos que vivem tem pelo, tem que não tem pelo, então ele é bastante diversificado entre si, ok?
They are animals have life in practically and environments with no part species. São praticamente todos, temos animais que vivem em todos os ambientes e não existe nenhum tipo de mamífero que seja um parasita, ok? E também mammals, porque mamíferos, porque são que os filhotes são alimentados por leite, certo? Nas mamas mamíferos, ok? Então temos aqui dos animais que a gente viu na última aula, né? O cat, o dog, o guinea pig, o hamster, o mouse e o rabbit. Não, cat, dog, guinea pig. Então, o gato, o cachorro, o porquinho da Índia, o hamster, o camundongo e o coelho, ok? Algumas características, então, por exemplo, algumas características desses animais. Eles têm fur, pelos, como a gente já viu, glândulas mamárias, né, que serve para alimentar os filhotes, diafragma, que serve para emitir sons, né? O diafragma, na verdade, ele ajuda na respiração. A gente tem ali um pouquinho em cima da barriga e ajuda na fala e ajuda na respiração, ok? E dentes diferenciados, differential teeth. Diferenciados assim, tem dentes para um tipo, dentes de um tipo, dentes de outro tipo, então nem todos os dentes são exatamente iguais, ok? E lembrando aqui, Keratics having fur, então eles têm pelos, nem todos, mas alguns têm pelos. Have fangs, eles têm presas, certo? Fangs, que nem o vampiro, vampire, fangs. Por exemplo, o lion have fangs. E whiskers, que é em português seria os bigodes, né? Certo? Ok. Temos os birds, então, dos animals, birds, que uma característica deles é a presença de feathers. Deixa eu ver só, porque aqui acho que eu estou pronunciando errado. Feathers, desculpa. Lembrando que o TH tem som de D. Feathers tem penas. Feathers. As penas é interessante para o animal, para os pássaros, desculpa, é que ele serve como um isolante térmico. O que seria um isolante térmico? As penas fazem que o animal, mesmo num lugar muito frio, ele esteja isolado, o calor do corpo dele não sai, porque ele tem como se fosse um isolamento, né? Fita isolante. O que é uma fita isolante? É uma fita que isola. Então as penas elas servem para o pássaro, quando está muito frio ou muito calor, o calor do corpo dele não muda muito, porque ele está isolado termicamente, ok? E também servem para dar na hora do voo ter aerodinâmica, para eles terem essa aerodinâmica para voar, ok? Também os pássaros, birds have wings, asas e bicos, ok? Temos aqui alguns, a gente viu alguns e eu trouxe outros também, até para curiosidade. Então, aqui deixa eu até na última aula eu devia ter pesquisado aqui, não só se eu pronúncio aqui desse parrot. Parrot, parakeet, dove, duck, eagle. Então temos parrot, parakeet ou buddy, então tem que arrumar isso aqui. Essa aqui é uma outra maneira de escrever o periquito, tá? Pode ser aquela maneira que eu ensinei na última aula, e essa maneira aqui também é outra maneira que é possível. A pomba, dove, né? Por exemplo, não temos um sabonete com esse nome? Perceba que vai ter o símbolozinho desse animal lá. O duck, que é o pato, e aqui o símbolo, o animal símbolo dos Estados Unidos, eagle, a águia, ok? Reptile, agora a gente vai ver os reptiles. Em latim é um termo reptare, que significa, reptare em latim significa rastejar, to crawl, rastejar, ok? Então são animais
segundo o latim, foi dado por causa que eles rastejam, certo? Algumas características, possuem pele sem glândulas mucosas, né? Por exemplo, glândula mucosa, por exemplo, a pele que nós temos dentro do nariz. Então, eles têm pele sem glândulas mucosas, têm escamas ou placas ósseas, né? Como o crocodilo tem aquelas placas ósseas aqui atrás, assim, certo? Some exemplo reptiles, lizard, né, o lagarto, snake, a cobra, turtle, a tartaruga. E agora a gente vai conhecer os amphibians, né? Na verdade, não encaixa tanto no nosso assunto porque a gente está vendo os pets e pelo que eu conheço não existe muitas pessoas, pode ser que tenha alguém que tenha como animal de estimação anfíbios, não é muito comum, tá? Répteis até é bem comum, mas anfíbios não é, certo? Amphibians, por que amphibians? Porque desculpa, seriam dois, e bio, life, seria vida. Então, duas vidas. Por que duas vidas? Porque são animais que começam a sua vida na água e posteriormente vivem na terra também. Então, por exemplo, o sapo, ele começa como girino, como uma espécie de peixinho, e posteriormente ele vai crescendo e se torna um sapo. E aí, claro, ele continua vivendo em ambientes mais úmidos, mas ele não precisa necessariamente viver dentro d'água. Então, aqui o anfíbio seria mais ou menos um animal que está entre o peixe e o réptil, ok? Um example of amphibians, os frogs, os sapos, ok? Espero que você enjoy learning about animals, que você tenha gostado de aprender sobre os animais, né? Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho mais sobre birds, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as aves. A gente vai seguir no nosso assunto aqui de biologia, ok? Então, aqui, quando o nosso amiguinho aparece, significa que nós temos outras possibilidades de aprendizagem. Então, aqui um jogo sobre os animais, nós temos um vídeo sobre os animais e uma música sobre os animais. Nosso amiguinho aqui já está se despedindo, né? A despedida da aula. Aqui o espaço do quiz, né? Clicando, você vai para o quiz. Peço que não trate o quiz como jogo. O quiz não é jogo, o quiz é testagem de aprendizagem, para você saber se está aprendendo ou não. Porque não adianta ficar vendo a aula, vendo o vídeo e não está aprendendo. O quiz te mostra exatamente, me mostra primeiro para mim ter o controle de quem está fazendo as aulas e segundo mostra para mim e para você e para os seus pais se você está aprendendo, ok? Aqui a gente está finalizando a aula, então se você quiser acompanhar o Desgrilando, temos no Facebook, os vídeos no Instagram, desculpa, Instagram não, YouTube, e também também no Instagram a gente tem algumas coisas compartilhadas lá de alunos, ok? Então tá, vamos encerrar aqui. Deixa eu botar a tela inteira. Então tá, bye bye, see you.